Nós vamos continuar o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos no capítulo número 20, Mediunidade e Oração, e essa é a segunda parte desse estudo que nós iniciamos na nossa manhã de ontem. Nós paramos então no capítulo, no trecho em que Dona Anésia, após os cuidados com a mãe, naquele processo já de desencarnação, conforme Aulus nos adiantou, avisando que já seriam os últimos momentos da presença dela aqui no mundo físico, após a despedida da filha, que se encontrava junto com ela, fazendo ali a leitura de um breve evangelho no lar que eles fizeram ali. E nós vimos também a presença de vários espíritos que foram se aproximando para se beneficiarem daquele momento de oração. Após então terminadas essas reflexões, Dona Anésia então se deitou ao lado da mãe e naquele adormecimento, bom dia Flávio, naquele adormecimento ela então recebeu passes de Aulus para que ela então se emancipasse. E nessa emancipação eles foram então, todos eles, André Luiz, Hilário, Aulus, Dona Teunília e também Anésia, foram então em desdobramento, junto com ela, até o local onde Jovino se encontrava. Então nós vimos ali aquela conexão mental para identificar onde o espírito estava, simplesmente pela sintonia que existia entre ela e o esposo. Chegaram num local onde encontraram Jovino envolvido com aquela mulher com quem ele tinha aquela relação extraconjugal, num ambiente com muitos espíritos, num clube noturno onde eles se encontravam. Então o trecho dizia assim para nós: Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas uma às outras pela imantação magnética, superando obstáculos e distâncias. Então, uma conexão que se estabelecia pelo simples fato de uma pessoa pensar na outra, principalmente com essa intensidade, com essa fixação, como era o caso de Dona Anésia, ligada ao marido, principalmente nessa relação de muito sofrimento, onde ela se sentia ali traída, até mesmo enraivecida com aquela irmã que interferia na sua relação. E aí então, em vasto salão de clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. Anedotário menos edificante prendia as atenções. Então, a Dona Anésia, então, vendo o marido naquela condição, se desequilibrou com choros, com gritos, E aí então Aulus chamou a atenção para que ela então se recompusesse, exatamente para que aquele trabalho era um trabalho de equilíbrio, um trabalho de assistência. E pedindo para que ela não perdesse a esperança. A orientação foi, a resposta dela foi: na esperança fui traída, miseravelmente traída. E aí então vem a grande explicação que nós analisamos ontem, trazendo ali uma situação bastante diferente daquela que geralmente estamos acostumados a analisar. Traída por quem? E ela responde, por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Então veio aquela explicação bastante diferente do nosso entendimento atual. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço de sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar no futuro.
Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A interlocutora, chamada Brios, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar nosso orientador com estranhada confiança, alegou triste. Mas Jovino... Aulus, porém, cortou-lhe a frase, acrescentando: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver o companheiro, o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há de recear se a jardineira está vigilante. Bom dia, Osmar. Então, esse trecho aqui, como eu falei para vocês, ele traz uma visão completamente diferente daquela que nós estamos acostumados. A ideia de que nós viemos aqui ao mundo físico para estabelecer, por exemplo, uma relação matrimonial para sermos felizes, sem nos preocuparmos ou sem termos o entendimento da missão e do compromisso que isso significa. Porque aqui no caso, quando ela disse que foi traída pelo marido, e Aulus respondeu: traído por quem? Então a gente começa a pensar na questão da traição como algo que diz respeito à nossa integridade, à nossa dignidade. Mas na verdade nós começamos a analisar que a interpretação que nós fazemos de uma traição diz respeito muito mais ao nosso orgulho do que à nossa dignidade. Porque se nós pensarmos, nós não fomos traídos por aquela pessoa. Na verdade, aquela pessoa demonstrou a sua própria falha de caráter. Então poderíamos dizer assim: mas eu fui traída pelo meu esposo. E aí poderia responder: mas você não foi traída por Jesus. Porque foi com ele que você, através do compromisso que você assumiu de auxiliar aquele espírito imperfeito, na verdade ele fez aquilo que ele faz na sua condição evolutiva. Enquanto que o missionário faz aquilo de acordo com a sua missão evolutiva. Mas como nós temos esse grau de entendimento ainda muito limitado e também os nossos valores em processo de aperfeiçoamento, nós sempre valorizamos muito mais o nosso ego do que o compromisso que nós assumimos. Imaginarmos, por exemplo, que Jesus foi traído pelos homens, imaginar, por exemplo, que grandes missionários são traídos por aqueles que não concordam com a sua missão. E aí então nós vimos, no caso de Dona Laura, a mãe de Lísias lá em Nosso Lar, a mãe de André Luiz, que estavam voltando para o mundo terreno exatamente para reencontrarem aqueles que tinham sido seus esposos na encarnação anterior, que tinham cometido ali os mais variados equívocos nessa relação de casamento. Então nós temos o nosso ego traído, os nossos sentimentos traídos, a nossa dignidade traída, o nosso orgulho traído, o nosso amor próprio traído, e nós percebemos que é o nosso, e nós não nos preocupamos com a missão. Então isso é uma grande revolução no nosso entendimento e mostra o quão distante nós estamos desse entendimento a respeito dos compromissos assumidos no plano espiritual, em que nós valorizamos muito mais o agora, valorizamos muito mais os nossos interesses do que o compromisso em si. E esse é o entendimento que traz para nós uma nova visão dessa relação, mas não significa que nós estejamos em condições de colocar isso em prática, mas pelo menos já antecipa o futuro, para olharmos lá na frente quais são exatamente os compromissos que os missionários trazem e as situações a que eles se submetem para colocar em prática aquele planejamento superior.
Então, na verdade, dá a impressão de que colocar para nós um casamento, por exemplo, nessas condições, quando nós temos ao nosso lado companheiros, né, que demonstram essa fraqueza de caráter, essa indiferença com com os nossos valores e tudo mais, é o que a gente sabe fazer nesse momento. É a forma como nós conseguimos viver nesse momento. Mas no futuro nós perceberemos que esses espíritos que reencarnam ao nosso lado, ocupando essa posição de companheiros dentro de uma relação matrimonial, na verdade são espíritos que precisam ser educados. E o nosso compromisso assumido, nesse caso, por exemplo, nós podemos fazer um retrocesso, né, fazer aqui uma volta para vermos a origem de tudo isso. Nós vemos então Dona Anésia assumindo essa relação com Jovino no plano espiritual, sabendo das imperfeições morais que ele trazia desde os tempos antigos e que ele estava sujeito a cair de novo. Então, certamente ela tinha esses detalhes no seu planejamento, de perceber quais eram as situações que ela teria que enfrentar. E sabemos também que, como o casamento foi assumido e ela deu sequência a esse projeto, ela sabia que estava sendo vulnerável a isso, que seria possível que isso acontecesse. E no momento em que aconteceu, acabou então se esquecendo daquele planejamento anterior. Então dá a impressão de que é uma missão muito mais forte do que nós podemos suportar. Mas ainda assim a missão precisa ser cumprida e por isso foi chamada a atenção. Colocar então o marido que se casa com uma mulher que um homem que se casa com uma mulher que traz essas imperfeições no caráter, uma mulher que se casa com um homem que traz essas imperfeições no caráter, companheiros que se casam, que se juntam, vendo que o outro traz as imperfeições de caráter. Então, para nós, significa que ele está nos ferindo, que ele nos traiu. E nós, então, nos esquecemos da grande missão e do grande compromisso. Então, é um pensamento novo, é um pensamento que nos faz refletir e começa também a fazer com que nós façamos uma autoavaliação sobre os nossos valores e a nossa capacidade de cumprir aquilo que nós assumimos no plano espiritual. Será que nós temos condições de fazer isso? Será que nós temos capacidade de ter essa percepção? E é então que nós vemos, inclusive, né, quando nós temos Emmanuel e nós temos outros espíritos amigos que também trazem para nós aquela instrução falando sobre suportar as dificuldades de uma relação até os limites, mostrando, né, que certamente nós temos os nossos limites, mas nós temos que estender esses limites ao máximo de nossas forças. E o que nós estamos vendo nos tempos atuais é exatamente uma diminuição. Por pouco as pessoas estão desfazendo famílias, cada um buscando ali a sua, entre aspas, felicidade momentânea, né, diante daquelas experiências. Então nós vemos casais se separando, casais cometendo ali, né, as infidelidades e tudo mais, em busca de prazeres, em busca de fidelidades. Então, a impressão que nós temos é que o nosso grau de tolerância a essas dores morais relacionadas com esse tipo de casamento, a nossa tolerância vem diminuindo cada vez mais. Só que ao mesmo tempo em que nós estamos aceitando cada vez menos essas dores, nós estamos nos comprometendo mais com o futuro. Porque aquele espírito que vem na condição de missionário dentro de um casamento, com o papel de tentar educar o outro e tentar se autoeducar, e ele vai suportando até o limite de suas forças naquela relação duradoura, os valores hoje da sociedade começam a fazer um entendimento diferente. Como é que você pode suportar isso? Por que você passa por isso? Por que você não tem respeito a si próprio? Por que você não tem amor próprio? Porque você não tem dignidade, porque isso, porque aquilo, a pessoa fala, então eu não aceito nada que você faça. E esse nada acaba então diminuindo cada vez mais essa capacidade de suportar as dificuldades da missão. Então são ideias novas que nós vamos tendo, que não significa que nós tenhamos capacidade de pôr em prática tudo isso, não significa que nós tenhamos uma compreensão clara da missão que nós assumimos, mas as ideias então foram lançadas. É algo novo para se pensar. Continua aqui para nós então do ponto onde nós paramos, né? Nesse ponto das belas palavras do instrutor,
A mãezinha de Márcia voltou-se para ele à maneira de uma doente agarrando-se ao médico, e rogou em voz súplice: sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se no inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia, insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Compadeçamo-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Compaixão? E que outra melhor represália senão essa? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Suzana, bom dia. Então aqui, nesse trecho que nós vimos agora há pouco, né? Fala então que a melhor resposta que poderia se dar nesse caso é a compaixão. Então, mais uma vez, como nós vimos, é uma situação muito nova para o nosso entendimento e também bastante difícil, porque essa missionária, como nós podemos aqui classificar a Nésia, essa missionária não apenas tem que lidar com as fraquezas do companheiro. Não pensemos na ideia do marido, pensemos no companheiro de compromisso. Esse companheiro poderia ser na condição de filho, na condição de irmão, na condição de pai, na condição de um marido. Mas pensamos no companheiro, no indivíduo, independente dos papéis que foram assinados ou dos sonhos que nós projetamos. Porque quando nós viemos para cá com um compromisso, muitas vezes os nossos sonhos não fazem parte desses compromissos. Somos nós que separamos. Bom, eu tenho essa missão, mas eu vou fazer aquilo para realizar o que eu espero. E eis aí então a grande dificuldade que nós enfrentamos. Então, ao olhar esse companheiro como sendo esse parceiro de compromisso, inclui também aquela pessoa que interferiu no casamento. Aí então o nosso orgulho praticamente, né, se desmancha. O nosso orgulho vira cacos, né, jogados no chão. Porque você vai ter que aceitar não apenas as dificuldades do indivíduo, mas olhar também para aquela pessoa que interferiu como um espírito também necessitado de auxílio, necessitado de orientações para a sua evolução. E aí então, deixar o orgulho ferido para trabalhar com compaixão, deixar ali a dignidade que foi afetada, trabalhando pelo perdão, olha só os valores opostos que nós temos que analisar agora. É algo realmente bastante problemático. O Flávio colocou, né, tem uma amiga que seu marido tinha problemas sérios com bebida. O problema era tão sério que seus filhos nem podiam chegar perto do álcool. Muitos perguntavam para ela por que não se separavam. Ela sempre dizia, olha, ele precisa mais de mim do que eu preciso dele. Com um carinho imenso, né? Com um carinho imenso. Quando ele desencarnou, ela pediu a todos prece por ele, pois sentia que ele precisava muito, né? Quer dizer, essa é uma situação, né, Flávio, que foge completamente àquilo que nós vemos no nosso dia a dia, no entendimento geral que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, vermos um casamento como uma missão e não simplesmente como o objeto dos nossos sonhos é algo que muda completamente tudo aquilo que a gente entendia até agora. Porque nós achamos que nós reencarnamos, bom dia Dudu, que nós reencarnamos, que nós crescemos, que nós estudamos, que nós começamos a trabalhar, aí vem um namoro, aí vem um casamento e depois a vida segue feliz para sempre. Nós aprendemos, nós somos constantemente condicionados a termos essa ideia. A nossa sociedade aprendeu a viver dessa forma. Agora, quando nós começamos a ver, então, a nossa vida em todos os seus aspectos, como missões e como trabalhos de transformação, trabalhos educativos,
para a evolução do espírito, aí então cada um desses detalhes que nós vemos mudam as suas características. É claro que nós temos uniões que trazem espíritos que têm afinidades, nós temos famílias que são construídas com espíritos que têm afinidades uns com os outros, afinidades positivas, afetos, são espíritos que fazem parte da família espiritual, que se juntam na família consanguínea, mas na nossa condição atual, essas relações mais íntimas significam, geralmente, a aproximação de espíritos comprometidos no passado, como lembra Joana de Ângeles, que na contingência reencarnatória se juntam para trabalharem pelos seus reequilíbrios. Mas aí então nós nos esquecemos, né? Seria mais ou menos assim. Vamos pensar assim numa outra situação em que se assemelha muito à missão do casamento. Então vamos primeiro analisar o casamento. Você reencontra um espírito no passado. Nós estamos falando naturalmente, trazendo principalmente esses casamentos que são problemáticos. Não aqueles casamentos harmônicos, aqueles casamentos em que ambos se juntaram nessa relação para fazer a coisa dar certo. Nós vamos pensar naqueles casamentos problemáticos que trazem sofrimentos e tudo mais. Então, no plano espiritual, nós nos planejamos para juntos fazermos aquele trabalho educativo, aquele trabalho de resgate, não apenas um do outro, mas também acolhendo aqueles espíritos que virão, por exemplo, na condição de filhos. E aí então reencarnamos com esse trabalho. Chegamos aqui então e eu penso, você vai casar comigo porque você vai me fazer feliz. E nós vamos construir os nossos sonhos e viveremos felizes para sempre. O compromisso que foi assumido antes acabou sendo esquecido. Porque agora o meu principal objetivo é ser feliz para sempre e você tem esse compromisso de me ajudar. Você tem a obrigação de fazer isso. Ok, agora vamos pegar um outro plano. Eu chego no plano espiritual e assumo um compromisso de fazer a transformação de uma comunidade que eu prejudiquei no passado. Eu vou influenciar essa sociedade, essa comunidade, eu vou trabalhar incessantemente para a melhoria da qualidade de vida delas e virei com o compromisso de ser, por exemplo, um prefeito. Aí então eu sou eleito, faço todo aquele trabalho de preparação que o cargo exercia, né, que a missão exigia, faço aquele trabalho de preparação intelectual, começo então a me mobilizar na sociedade, passo pelo processo eleitoral, sou eleito como prefeito e me sento na cadeira da prefeitura. Aí então eu falo, bom, agora eu sou prefeito, quem manda aqui sou eu. Vou começar a fazer meus conchavos, vou começar a fazer ali as minhas alianças, porque eu quero poder, o poder para mim é o que me interessa, eu quero ser reeleito, então eu vou fazer de tudo para poder ter os meus amigos, porque meu partido e não sei o que. Percebem que a missão de ajudar aquela comunidade que eu prejudiquei no passado foi completamente esquecido porque o poder acabou me seduzindo e criou para mim uma ilusão? A ideia do final feliz também é para nós uma ilusão dentro da nossa realidade espiritual. Embora seja o nosso objetivo ser feliz para sempre, a missão hoje não é esse o papel principal. Como nós conversamos ontem, eu não posso pensar na felicidade no fim do caminho se eu não resolver aquilo que no passado eu destruí. Enquanto esse passado ficar me prendendo, eu não terei condições de avançar. No caso desse prefeito, desse político, desse governante, não adianta ele pensar, por exemplo, né, no crescimento pessoal dele, naquele cargo que ele tem, enquanto ele não resolver aquilo que ele fez. Então a gente percebe que a missão é uma, as nossas vontades, os nossos desejos são outros. Eis aí então a dificuldade. Por isso então, em vez de pensar, por exemplo, no caso pensemos nos missionários que vieram aqui ao mundo para fazer missões humanitárias e foram traídos. Traídos por companheiros, traídos por aqueles que tiveram por compromisso também apoiá-lo. Imagina, por exemplo, Kardec, que foi traído por amigos quando ele assumiu a sua missão.
Imagina o Chico que foi traído por aqueles que estavam próximos a ele. Traição por traição significa exatamente isso, né? A confiança que nós depositamos sobre alguém, ou depositamos em alguém, acaba sendo depois desprezada. E claro, o nosso orgulho acaba sofrendo. Então essa traição ela pode acontecer em diversas situações. Eu tenho aquela missão de reencarnar no meio político para poder para proporcionar melhoria para aquela comunidade, e outros companheiros se comprometeram comigo também de reencarnarem para me ajudar nesse projeto. Aí então cada um seguiu para um lado, aquele outro me traiu por um interesse maior, a traição aconteceu do mesmo jeito. Então, quando nós pensarmos na nossa vida, em todas as circunstâncias que nós vivemos, nós temos missões diversas para cumprir, nós deixaremos de rotular essas missões e nos preocuparemos com elas de fato. Na visão da sociedade, claro que isso é um grande desperdício de vida, né? Você veio para ser feliz, você tem que abrir mão daquilo que te traz sofrimento e coisa e tal. Só que esse sofrimento de que ela abre mão agora é aquele problema que não foi resolvido. Então a nossa visão acaba tendo ali, né, essa interpretação equivocada daquilo que nós viemos fazer. Só que nós temos muitas limitações ainda e não conseguimos olhar do modo certo. E nem temos também, nem sempre, né, valores próprios para poder fazer com que essa missão seja cumprida de fato. Os nossos valores ainda são muito imperfeitos, os nossos valores são muito pequenos ainda. Então é difícil nós aceitarmos todas as dificuldades daquela missão que foi assumida. Então aqui, como nós vimos nesse trecho, compaixão e perdão são os dois valores que devem ser aplicados nessa relação que ela tem dentro do casamento com esse marido infiel e com aquela que é o objeto dessa infidelidade também. Então ele colocou aqui para nós, né? Compaixão, e que outra melhor represália senão essa? E aí então ela colocou, não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu. Abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Nésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva que seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquiriu nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos ausente o mérito moral. Então, olha só essa outra lição também. Ao olharmos aquele adversário do presente, olhemos para ele pensando no passado, se nós fomos aqueles que ajudaram ou aqueles que prejudicaram. E olhemos para o futuro, da forma como ele virá, os nossos pais ou os nossos filhos. Então, ao olharmos dessa forma, nós neutralizamos completamente o nosso ego, porque nós nos preocupamos realmente com esse amor universal, essa fraternidade universal trazida por Jesus e também depois exemplificada por tantos outros missionários que reencarnaram entre nós, tira completamente essa ideia do eu como ponto central do meu entendimento. Então eu me vejo fazendo parte de algo maior, e não eu
como sendo o maior de todos nesses algos. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada. Então, na verdade, essa imagem de criança resignada é algo muito constante no mundo espiritual, né? Porque é aquela história, a criança resignada é aquela que senta, cruza os braços, dá aquela bufada e fala, tá bom, vai. Porque é assim que acontece no nosso planejamento reencarnatório. Quando nós nos deparamos com o passado, que nos é revelado, quando nós vamos fazer o planejamento da nossa encarnação atual, nós começamos a ver ali uma série de equívocos que nós vivemos, uma série de problemas que nós mesmos criamos. E os espíritos disseram, olha, você vai ter que resolver tudo isso. E a gente fala, mas não dá para esperar um pouco mais? Ele vai falar, não. Se você não tem condições de escolher, presta atenção. Eu sugiro que você faça isso, 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 isso. E claro, com a autoridade moral que esses irmãos têm, a gente vai dizer, tá bom, vai. E esse tá bom, vai é exatamente dessa criança resignada, que na verdade é aquela criança que aceita, mas aceita emburrada. É assim que nós ficamos. E foi assim exatamente essa imagem que a Anésia apresentou. O Flávio colocou, né, muda o conceito, não sabemos com detalhes de nossa rede de compromissos. A doutrina, Flávio, ela tem esse papel de nos mostrar a nossa condição de espíritos imortais, incluindo o esclarecimento a respeito dessa rede de compromissos. Porque fala do passado, fala do futuro, fala do presente e mostra para nós que ninguém pode alimentar essa ideia de uma felicidade sem ter merecimento para isso, sem antes depurar completamente a sua consciência e se ajustar perante a lei, essa lei divina, que envolve muitas vezes indivíduos que foram prejudicados pelas nossas escolhas. Então nós achamos assim, agora dessa vez eu vou ser feliz. Primeiro tem que resolver os problemas. Primeiro você tem que aceitar os desafios e os compromissos que foram assumidos, para depois você pensar naquela alegria. Então não adianta o aluno pensar no presente de Natal no começo do ano, se o pai disse, se você passar de ano eu te dou uma bicicleta. E o aluno lá em janeiro ele diz assim, oba, eu vou ganhar uma bicicleta. Calma que você tem 4 bimestres de provas, que você vai ter que fazer sacrifício, vai ter que acordar cedo, vai ter que fazer trabalho, vai ter que isso, aquilo e aquele outro. É o jovem que vai prestar vestibular e já está pensando em quanto ele vai ganhar de salário quando ele se formar na faculdade. Nem prestou vestibular ainda. Nós estamos nesse preparo de vestibulares. Cada dia para nós é uma prova de vestibular que nós fazemos. Flávio coloca também, né? Eu não queria, mas já que você insiste, vamos nessa, né? Mas vamos nessa sim, né? Chutando pedra, né? Porque não é fácil a gente aceitar assim essas escolhas por vontade própria, né? Porque como eu falei para vocês, se dependesse do nosso livre-arbítrio para escolhermos aqui, fazermos o nosso planejamento, imagina só, né? Os espíritos dão para nós ali um relatório e dizem assim, esse aqui é o planejamento reencarnatório que vocês vão elaborar. Aí eles entregam as folhas para nós e saem da sala. E dizem assim, daqui meia hora eu volto. O que será que a gente vai colocar? Eu vou colocar assim, eu vou reencontrar meu inimigo do passado, eu vou escolher meu corpo físico com essa limitação, com essa doença, para que eu possa resgatar alguma dificuldade. A gente vai colocar assim, eu quero ser rico, quero ser bonito, quero casar com a pessoa perfeita, quero ser famoso, quero ser poderoso, quero ser inteligente. Essa vai ser a escolha que a gente vai fazer. É aquela história do cardápio, né? Se você puder escolher as comidas mais gostosas que você vai escolher as mais gostosas ou as mais saudáveis? É claro, só vai ter fritura, só vai ter doce, só vai ter coisa que engorda. Ninguém vai escolher ali, eu vou comer uma salada de agrião com jiló. Bom, tem gente que gosta, né? Mas sei lá, né? Eu não gosto. Flávio, o Tico colocou, né? Tinha que dar só o kit, né? Para ele mesmo montar a bicicleta. Né? Pois é, e não é fácil não. Mas vamos lá. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada,
pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência. E Aulus, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração. Então começa, para que ela possa se sentir segura, para se depurar, para poder sair do sofrimento que ela mesma criou, humildade, perdão, trabalho e prece, bondade e silêncio. Olha só quais são os atributos necessários para que ela possa ter segurança. Agora, ela pode até colocar em prática a humildade, o perdão, o trabalho, a prece, a bondade e o silêncio. Mas qual vai ser exatamente a intensidade que ela, do esforço que ela vai aplicar para colocar isso em prática? Ela vai ser humilde totalmente ou só pouquinho humilde? Ela vai perdoar completamente ou perdoar um pouquinho só? Essa bondade dela vai ser uma bondade plena ou vai ser só um pouquinho boazinha? Esse silêncio vai ser um silêncio completo ou vai ser só um silêncio da boca, mas não do pensamento, não do coração? Então a receita foi apresentada, agora é colocar em prática. E ainda mais, né, para que ela própria possa se sentir segura, para que ela entenda exatamente o compromisso que ela tem que cumprir. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida tornou à casa. Vimo-la despertar no corpo carnal de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar, ponto a ponto, a entrevista que tivera conosco. A Suzana colocou, né, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história, né, que me parece muito parecida com a da personagem do livro. Eu e minha esposa estamos juntos há 13 anos. Desde sempre ele foi obcecado por se tornar político, né? Eu acabei falando da política aqui, né, Suzana? Acabamos entrando nesse quadro, né? Ele foi assediado por obsessores durante vários anos, né? Vai colocando, coloca tudo para nós aí, Suzana, depois eu volto, dou uma lidinha completa na sua história, que certamente vai contribuir bastante para nós, por gentileza. Então aqui ele diz assim: em verdade não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem reviravolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Na vida. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava, compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. E pensava: que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? Sim, de certo a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Então o que nós vemos antes dela pensar no casamento feliz, ela pensava no compromisso de uma esposa digna. Mas essa dignidade de esposa, essa dignidade de marido, essa dignidade de um companheiro, é algo que o nosso orgulho ainda não consegue alcançar. Porque no momento em que o nosso orgulho é ferido, toda essa nossa dignidade com o compromisso, como nós tratamos anteriormente, acaba caindo por terra.
não é algo de se lidar. Aqui então, voltando, né, que a Suzana colocou, né, ele foi assediado por obsessores durante anos. Houve um momento em que quis me deixar em nome de realizar o sonho, e tive a oportunidade de conversar com um mentor que incorporou em um médium amigo. O mentor explicou-me que ele tinha compromissos muito graves do passado, quando fora uma espécie de comendador, e atuando politicamente havia prejudicado muitas famílias. Por esse motivo tinha obsessores coletivos. Ele foi libertado dos obsessores em vidas anteriores, mas como se recusa a mudar o caminho, atraiu outros espíritos para si. Então o mentor me explicou que a escolha era minha, mas que uma das missões que tenho ao lado dele é ensiná-lo a ter fé, e na medida das minhas possibilidades manter ele longe, mas para ele as circunstâncias que sempre favoreciam o envolvimento dele eram obra de Deus, quando na verdade eram obra dos inimigos espirituais. O mentor me explicou que se ele conseguisse voltar à política, cairia novamente em erros ainda mais graves. Desde então venho me esforçando para manter ele longe disso. Ele me culpou durante muito tempo. Hoje ele alega que, como um ato de amor e renúncia, desistiu de seu sonho por amor a mim. Ontem mesmo foi um dia marcante. Ele transferiu, depois de 10 anos morando fora da cidade, seu título de eleitor para a nova cidade. Ele me cobrou, porque eu não dei a ele parabéns, né? E não reconheci seu ato de amor. Pois é, e pior, né, Suzana, que eu confesso que foi sem querer que eu tratei desse exemplo, né, porque ele mostra muito isso para nós, exatamente os compromissos do passado, as dificuldades que cada espírito enfrenta. Porque da mesma forma que essa sede de poder, que essa sede do ambiente de influências, de interesses que esse ambiente político oferece, nós temos aqueles que têm grande dificuldade com sexualidade, aqueles que têm dificuldades com drogas, com álcool, aqueles que têm dificuldades com a agressividade, aqueles que têm dificuldades com a crítica, com a fama, com a influência. Então, são vícios morais que nós trazemos, e isso tudo pode ser tratado como um vício moral, que como o próprio nome diz, o vício é algo muito difícil de ser controlado se nós não tivermos realmente uma força de caráter. Porque, por incrível que pareça, né, não existe cura. Como diz, né, no caso no tratamento do alcoolismo, né, o indivíduo sempre vai ser doente. A diferença é que ele vai ter controle sobre essa fraqueza, sobre essa dificuldade. Mas no momento em que surge uma situação em que ele fraqueja, ele cai de novo na mesma situação. Então é realmente, sem dúvida, uma luta diária. Você fica assistindo ao tempo todo na televisão, você fica tentando controlar, você fica tentando ajudar, né? E uma outra pessoa diria assim, mas para que você passa por isso? Larga de mão. Porque é uma escolha muito mais simples. Naquela passagem do Evangelho que fala sobre a porta larga e a porta estreita, a porta larga significa exatamente isso, larga de mão e cuida da sua vida. Deixa ele fazer o que ele quiser. Mas aí então quando nós paramos e pensamos, espera aí, nós somos espíritos imortais, e se eu estou vivendo uma experiência difícil como essa, desafiadora, ela não me veio à toa. Não é que eu tive o azar de cair numa situação em que eu não tenho felicidade. Na verdade, eu tive o compromisso de cair nessa situação. Mas como nós não temos essa convicção sobre a nossa imortalidade e sobre essa realidade do plano espiritual, nós atribuímos tudo isso à sorte e ao azar. Porque nós queremos ter o que os outros tiveram, mas nós não fizemos o que os outros fizeram. Então, quando nós olhamos para uma família feliz, para uma pessoa equilibrada, nós pensamos assim, poxa vida, eu queria ter a vida que ela teve. E aí tem uma passagem do Chico que diz para nós assim, para você ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. Então não adianta a gente querer olhar para a vida dos outros e invejar aquilo que ela conquistou. Nós temos que admirar por ela ter feito o que ela fez para chegar naquela condição e pensar naquilo que eu preciso fazer para poder alcançar também a mesma felicidade que eu desejo. E nós falamos da felicidade verdadeira, não da felicidade ilusória.
Suzano colocou, né, luta, é verdade, né, a luta é diária, em cada momento, em cada escolha, né, aprendi a lidar com isso pelo apoio da doutrina. Ele tem me ensinado a amar incondicionalmente, mesmo que ele seja ingrato ou egoísta, seguir amando, né, então apesar do sofrimento eu aprendo com ele, um aprendizado constante, né. E teve até um detalhe, eu me lembro que o Divaldo, quando ele falava sobre um casamento, uma relação tão íntima entre duas pessoas, ele dizia assim que quando existe um planejamento reencarnatório, os dois espíritos se comprometem com essa relação. Mas não significa que durante a relação os dois espíritos sejam capazes de colocar em prática aquilo que foi assumido naquele compromisso. Então muitas vezes dá a impressão de que um sofre mais e o outro não tem essa preocupação. Um faz o que quer e o outro atua com renúncia. E aí depois a pessoa vai pensar assim, poxa, mas como é que vai ser no plano espiritual depois? Nós vamos nos reencontrar porque o casamento não deu certo. Mas aí eu lembro que o Divaldo ele comentou que não é uma preocupação do casamento não ter dado certo. É como você cumpriu o seu papel e como o indivíduo cumpriu o papel dele. Se você cumpriu o seu papel, você não tem como compromisso nenhuma obrigação mais com ele, a menos que você opte por missão ajudá-lo no seu empreendimento. Mas ele, que não cumpriu o papel dele, ele está vinculado com a história pregressa dele, que ele não conseguiu cumprir, e se não for com você, vai ser com uma outra pessoa que ele vai ter que passar pelos mesmos desafios. Então não é uma questão do casamento dar certo ou não dar certo, é você fazer o seu papel e ele fazer o papel dele. Aí nós mudamos completamente aqueles conceitos que nós tratamos até agora. Tudo é visto de uma forma diferente. Eu falei, peraí, a minha felicidade não depende dele. Nós podemos compartilhar a nossa felicidade, mas se eu não consigo receber dele algo que possa me acrescentar, eu vou fazer o meu trabalho para que no futuro eu receba aquilo que eu tenho por merecimento. Mas se eu colocar nas mãos dessa pessoa, como nós tratamos já outras vezes, se eu colocar na mão das pessoas, das coisas, dos lugares, a obrigação de me fazerem felizes, eu vou ficar completamente frustrado. Porque eu tenho que me fazer feliz. E se hoje eu não tenho essa condição de alcançar essa felicidade, significa que o meu trabalho é muito mais complexo do que apenas ser feliz. O meu trabalho é de luta, é de resignação, é de esforço constante, para depois então chegar. Mais uma vez, usando aquela analogia muito simples, que fica mais fácil para a gente ilustrar, pergunta para um aluno se ele fica feliz perdendo o fim de semana, perdendo o passeio, perdendo festinhas e estudando para o vestibular. Quando ele tem que viajar, todo mundo indo para não sei aonde, fazendo não sei o que, ele está lá se esforçando, lendo com dor de cabeça, dormindo mal. Pergunta se ele é feliz. Mas pergunta para ele, você quer ser feliz depois desse esforço? Ele vai dizer, eu quero ser feliz. Por isso eu faço isso. Então nós temos que pensar na missão, no compromisso, independente da forma como esse compromisso se dê. É exatamente o que eu penso, né? Enquanto eu estiver energias e fé, cumprirei a minha parte. E aí então cada um continua com o seu caminho. Porque se é um casamento de provas, se é um casamento de expiações, se é um casamento que tem uma condição de missão, não esperemos grandes momentos de felicidade. Se é um casamento de união de espíritos afins, aí a história já é diferente. Porque ele pode dizer, eu sou feliz do seu lado e você é feliz do meu lado. Ou seja, nós nos fazemos felizes pelo respeito que foi conquistado, pela amizade, pela cumplicidade, pelo idealismo que os dois têm juntos, é outra história. Mas num compromisso que tem características expiatórias, assim como o próprio mundo de provas e expiações, quando Jesus disse para nós, né, nos seus ensinamentos, que a felicidade não é desse mundo, a felicidade também não é num casamento expiatório, porque ele é um casamento de compromissos, é um casamento de responsabilidades.
E aí então, quando dois espíritos afins no plano espiritual, os dois dizem, né, olha, vamos então nos encontrar lá embaixo também, para a gente continuar proporcionando essa felicidade, compartilhando essa felicidade. Aí então, é aquele casamento feliz dentro das condições que eles podem ter. Mas enquanto essa condição não chegar, é um casamento de luta. Para muitos, uma luta de sangue, suor e lágrimas. Para outros, luta de ranger de dentes. E para outros, são lutas de pequenos desafios, que basta entendimento, o respeito recíproco, que já é o suficiente para que eles consigam superar as dificuldades. É o que nós encontramos aí. Quando nós encontramos, vemos, né, nessas notícias que saem nos meios de comunicação, em que nós vemos ali feminicídios, violência doméstica, aquelas traições que, não apenas a traição de infidelidade, mas assim a traição da confiança, a traição da amizade e tudo mais, nós vemos ali dois espíritos comprometidos em que um falha no seu papel. Algumas vezes os dois falham nesse papel. E como eu sempre coloco para vocês, né, tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes. Então que cada um faça bem o seu papel e siga o seu caminho. Se eu tenho essa obrigação de estar com aquela pessoa durante esse compromisso, eu vou fazer o melhor para poder cumprir a minha obrigação. Acabou a minha obrigação, cada um segue sua vida, de acordo com o ambiente que criou. Vamos lá então, seguindo em frente. Ela então aqui, né, nós vimos então a Nésia refletindo sobre, acordando mais disposta, acordando mais animada, né, incentivada, né, pelos espíritos amigos, e colocou mais uma vez então, só relendo aqui o parágrafo. Que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? É o que ela pensava. Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não deveria render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? Sim, de certo a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou à medicação da genitora. Ou seja, né, a mãe doente, então, começa a ser medicada. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração, ao que Aulus enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Então nós estudamos, né, sobre mediunidade torturada e mediunidade gloriosa. Né? Mediunidade torturada é aquela que o médium que assume esse compromisso o espírito que assume esse compromisso de médium tem por objetivo a educação moral, o reequilíbrio, e portanto sofrerá inicialmente, né, os efeitos de uma mediunidade desequilibrada, como consequência de uma personalidade desequilibrada. Conforme vai se fortalecendo, a mediunidade também vai se ajustando. Então nós vemos que o equilíbrio começa no nosso interior. Quando o interior é equilibrado, o exterior também se equilibra. Queria compartilhar com vocês só um exemplo para a gente poder entender essa ideia do equilíbrio interior e do equilíbrio exterior. Então o espírito que se equilibra interiormente, ele tem uma vida equilibrada, ele tem relações equilibradas, ele tem a mediunidade equilibrada, relações com o mundo espiritual equilibradas. Eu me lembro de uma colocação do Divaldo num congresso que aconteceu em Vitória da Conquista. E aí então, após ali todas as palestras, veio aquele momento tão esperado nos congressos, né, de perguntas e respostas. E aí então, dentre as muitas perguntas que chegavam, muitas perguntas estavam relacionadas com o autismo. Muitas mães e pais, né, perguntaram, né,
que a doutrina pode falar sobre o autismo? E aí o Edivaldo colocou assim, que o autismo ele é um reflexo do desequilíbrio que o espírito vivenciou no passado, relacionado com medo, mas principalmente relacionado com culpa. O espírito se sente tão culpado que ele não tem aquela espontaneidade para se relacionar com as pessoas. E ele fala também que as famílias de autistas também estão comprometidas com essa situação do passado. Aliás, o próprio André Luiz também já falou sobre isso. Ele diz que o parente difícil se encontra nessa condição de desequilíbrio muitas vezes por nossa culpa. Por isso o reencontro. E aí então ele falava que as famílias estão comprometidas, mas o principal ponto ele colocava é o espírito que sofreu o desequilíbrio, que ele passava então por essas dificuldades. Ele se fechava dentro do seu próprio mundo, né? Seria uma fuga, sim, Dudu, poderíamos colocar dessa forma, né? Porque ele se fecha dentro do seu próprio mundo devido a tudo aquilo que, né, todo o peso que recai sobre a sua consciência. Nós já vimos inclusive o depoimento de um espírito que viveu como autista no livro Deficiente Mental Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, com a colaboração do espírito Aulus, fazendo ali uma análise de cada um dos depoimentos dos espíritos que falavam sobre as suas condições. Então a gente lembra, né, nesse livro, ele tinha ali um autista, ele tinha um que viveu com síndrome de Down, paralisia cerebral, traumatismo craniano, então vários casos que foram apresentados. E o espírito então, né, depois que ele desencarnava, depois de ter vivido essa condição de deficiência intelectual, ele então contava a sua história. Então era o caso de uma jovem, se eu não me engano, uma jovem que ela vivia como autista, e aí então no passado ela dizia que ela criou tantas intrigas, prejudicou tantas pessoas, que a culpa era tão grande sobre ela, que quando ela reencarnou, ela não conseguia se expressar, ela não conseguia interagir com o mundo. Ela vivia dentro do seu próprio mundo. E aí então é aquele trabalho terapêutico de fazer com que o espírito gradualmente vá de novo adquirindo a confiança, essa liberdade. Ou seja, né, o espírito se fecha de tal forma que ele precisa depois se afrouxando esse nó até que ele consiga se libertar novamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu me lembro que no vídeo que eu assisti lá no YouTube sobre esse tema, nos comentários tinha uma mãe dizendo assim, olha, eu não concordo, porque meu filho é muito amoroso. Não vi, mas é interessante, eu vou procurar, Tic-Teco. Então a mãe dizia assim, olha, eu não concordo, porque meu filho é muito amoroso, ele aceita muito amor, ele é muito, muito carinhoso e tudo mais, e eu não aceito tudo isso. Então, quer dizer, é a visão de uma mãe, claro, né, que fala sobre o próprio filho. Mas o interessante né, o que a gente poderia analisar nenhum espírito equilibrado perante o tribunal da própria consciência, ele tem necessidade de passar por essas dificuldades. Porque se ele está equilibrado interiormente, ele tem a saúde física, ele tem a saúde mental, ele tem a saúde social, ele tem a saúde espiritual e tem a saúde espírita, que são aqueles 5 elementos do homem integral que a gente já conversou. Então ele é um indivíduo que ele pode interagir com todo mundo com toda tranquilidade, ele tem liberdade para fazer, porque o seu interior está equilibrado. Mas agora, se o seu interior está desequilibrado e tende para um ou para outro aspecto, ele vai sofrer. Por que existe sofrimento se o espírito não tem necessidade de passar por esse tipo de experiência? E no mundo de provas e expiações como o nosso, o espírito então nós temos sempre dificuldades como parte da nossa natureza ainda. E, consequentemente a gente vai sofrer o reflexo de alguma forma, cada um passando por dificuldade. Por exemplo, aquele que tem dificuldade psíquica, ele passa por depressão, ou ele tem alguma limitação, como o caso do autismo. Ele passa por transtornos diversos, por uma esquizofrenia. Ele passa ali por uma crise de ansiedade. Ele não tem paz interior, vamos dizer assim. Aquele indivíduo que passa por uma situação social relacionada, por exemplo, com racismo, com gêneros,
com condições sociais que ele está vivendo, é aquele indivíduo que não consegue ser feliz onde quer que ele se encontre. O outro passa ali por transtornos físicos, é uma doença, é uma limitação, é algo que ele tem que viver constantemente passando por aquelas dificuldades, por aquelas dores, são tratamentos diversos, medicamentos diversos. Outros vivem aquele tormento de influência espiritual, que não consegue ter tranquilidade porque está constantemente sendo assediado. Se cada um passa por essa dificuldade, mostra que ele não traz um equilíbrio interior, que ele não está afinizado com as leis naturais, com as leis divinas. Ele está passando por esse processo de alinhamento. O Osmar colocou, seria o mesmo com a timidez extrema? O Divaldo, Osmar, eu não posso falar com propriedade, que eu não tenho conhecimento técnico para isso, né? Mas o Divaldo ele fez um comentário, ele dizendo que você tem o autismo numa condição patológica, mas você tem também ali, ele coloca como o espectro autista. E nesse espectro autista, significa que você tem de uma forma mais branda alguns graus de autismo. E essa timidez extrema pode estar relacionada com isso. Então é aquela timidez, é aquele indivíduo que é muito silencioso, que é muito quieto, né, no seu comportamento geral, assim durante a grande fase da sua vida. Então assim, a tendência é, se nós pensarmos que o autismo, no caso mais grave, é aquele indivíduo que fica praticamente incomunicável, quando a gente vai então afrouxando cada vez mais esse nó que representa o autismo, a gente vai colocando, quanto mais fechado ele é, pior é o grau que ele se encontra. Quanto menos fechado é o grau um pouco mais afrouxado, mas significa que está presente. Então a timidez, por exemplo, ela pode ser considerada um desses espectros, né? Então sim, porque a gente vê, por que o indivíduo tem essa timidez extrema? Por que ele tem esse medo de se expor, esse medo à crítica, esse medo à exposição? Aí a gente percebe assim, bom, se o indivíduo é equilibrado, ele convive naturalmente com a sociedade sem passar nenhuma dificuldade, mas por que ele tem esse medo? Então a gente vê assim que é algo que acaba restringindo cada vez mais a liberdade do espírito, né? No caso da epilepsia, a mesma coisa também, né? Nós temos ali também a epilepsia, algo que causa grandes transtornos para o indivíduo. E aí nós temos, né, aqueles que passam, claro, né, a epilepsia já foi analisada pela doutrina, como nós vimos, que tem aqueles casos que são realmente patológicos e são também aquelas crises provocadas por influências espirituais. Então nós temos ali várias situações que precisam ser analisadas caso a caso. Mas o equilíbrio interior garante o equilíbrio exterior. Isso que eu queria passar para vocês com toda essa ilustração. Vamos seguindo aqui para nós então. Antes o Flávio colocou, né, tem alguns autistas que, apesar da dificuldade de comunicar, demonstram muita inteligência. Alguns estudiosos dizem que são espíritos que têm desequilíbrio no uso da inteligência em vidas anteriores, né? Tem essa ideia, Flávio, que é muito comum, né, inclusive eu já ouvi, que síndrome de Down era um espírito muito inteligente, o autista era muito inteligente. Na verdade, tanto síndrome de Down como autista é uma condição que atinge o espírito diante do erro que ele cometeu, dos equívocos que ele cometeu no passado. Não necessariamente com relação à inteligência. Então é o comportamento dele, assim como o indivíduo que hoje tem ali a limitação física, o indivíduo hoje que vive ali esses constrangimentos sociais, ele pode ter sido um indivíduo inteligente no passado também. Então não é uma relação direta. Autismo, inteligência. Síndrome de Down, inteligência. Tanto um como o outro, nós vamos colocando ali, são maus, é o mau uso que o indivíduo fez dos atributos que ele tinha. Então você pode ter um autista que tem inteligência avançada, como um autista que não tem inteligência avançada. Mas ele tem aquele comportamento, né, acanhado, tímido, um constrangimento fácil, de grande sofrimento.
Chico colocou, quando demonstra muita inteligência, chamam de síndrome de Savant, né? Então, certamente ali nós temos, né, os especialistas que vão analisando essa relação de doença com a inteligência, né? É o caso, por exemplo, que a gente viu do filme Rain Man, para quem assistiu, né, década de 90, se eu não me engano, de 80, se eu não me engano, mostra ali, né, aquele cálculo rápido. Nós temos aquele autista que tem ali uma facilidade muito grande com música, aquele que tem, mas nós temos também autistas que são pessoas comuns, né, filmaço, né, vale a pena assistir. Então é muito interessante, né, aquele medo, aquele constrangimento que ele tem. Então escolas especiais, tratamentos especiais são necessários, né, e, enfim, né? Sim, então, nesse caso, né, se esse nome está relacionado com esses casos, então é o que os cientistas falam, então, né? Mas eu não sei se podemos colocar como um grau de autismo, né, Tic Tac? Eu não saberia te dizer, ou se é uma patologia diferente, não saberia te dizer. Como eu te falei, né, não tenho conhecimento técnico para isso. Se eu falasse alguma coisa, né, seria ali um equívoco, se é que eu já não falei muitos equívocos aqui. Vamos lá. Desenhava na hora, né? Pois é, a gente tem assim vídeos no YouTube daquela criança que tem aquela síndrome de Down, que ela é incomunicável, mas de repente ela coloca ela em frente a um piano e ela faz ali aquela coisa absurda, né? Aquele que desenha, aquele que constrói, né? Tem um garoto que construiu, acho que o Titanic, com peças de Lego, e ele era autista, e você olha e fala assim, meu Deus, olha o navio que esse garoto construiu, uma coisa absolutamente maravilhosa, por uma memória, ele tem uma inteligência geográfica muito boa, dimensões, de desenho, enfim, né? Pois é. Diagnosticar isso tudo é muito difícil, né? Então, merece realmente, é louvável aqueles que trabalham com essa situação. Vamos lá então. Passando aqui, Som do Coração, Dudu colocou. Tem um filme também com o Bruce Willis, de um jovem de um garoto que tinha autismo, e ele descobriu um código secreto do governo, porque ele leu ali uma palavra cruzada, e ele viu numa palavra cruzada um código escondido, ligou para um tal número que ele conseguiu decifrar, e aí então o governo depois foram atrás dele e tudo mais, ele tinha que ser protegido numa grande conspiração. Então são casos assim, né? Parece até que dizem, né? Oi, sou um espírito, estou aqui, né? Não sou uma coisa, né? Pois é, para mostrar realmente as suas habilidades. Vamos lá. Indicando a dona da casa, agora em serviço no seu aposento, meu colega observou. Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se, como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador. Olá, embaixador. Ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Foi o que eu coloquei para vocês, né? Que o equilíbrio interior garante o equilíbrio exterior. No caso dela aqui, então, se ela tem essa mediunidade, assim como milhões de pessoas, de receber as intuições, as influências espirituais, a qualidade dessa relação vai depender do seu equilíbrio interior. Por isso ele colocou, né? Competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. E pela prece, busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Aulo sorriu e ajuntou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si,
mas logrou modificar a si mesma. A gente tem essa orientação de Emmanuel, né? Lá no livro O Consolador, ele diz: em muitos casos você não pode mudar a circunstância que você vive, mas você pode se transformar diante das circunstâncias. As dificuldades presentes não se alteram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais, a velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolhe expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-a com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma situações. Olha que frase belíssima essa. Então lembre que eu falei para vocês, o equilíbrio interior proporciona o equilíbrio exterior. Um espírito transformado naturalmente transforma situações. Para finalizarmos, o assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos do horário de volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha na noite próxima. Então, olha que legal, o próximo capítulo, finalizando aqui então esse nosso capítulo número 20, mediunidade no leito de morte. Então nós acompanharemos aqui, mais uma vez, nós já tivemos a desencarnação, não me lembro do nome do personagem, nem o livro que nós estudamos aqui de André Luiz, que mostrou, né, o passo a passo da desencarnação, mas nós teremos outro aqui agora, né, uma senhora idosa, já desencarnada, sofrendo. Nós lembramos aqui que no início desse capítulo mostrava que ela estava com dificuldades para respirar, com aquela apneia e tudo mais, e ela sofria o assédio de um espírito com uma casa, né, com uma máscara bastante assustadora. E aí então eles mostraram para nós que era o filho dela, que já havia desencarnado, que, envolvido pela embriaguez, acabou sendo assassinado. E ela então, colocando a ideia do filho como um herói, ficava o tempo todo pedindo a presença dele. E ele, de uma forma bastante desequilibrada, era atraído para junto dela, influenciando-a também, trazendo esse desequilíbrio, porque ela já não apresentava mais lucidez nessa fase da existência dela aqui no mundo físico. Então nós veremos a mediunidade no leito de morte, nós veremos então a influência espiritual e o processo desencarnatório que é acompanhado por André Luiz. Então amanhã nós teremos ali um capítulo belíssimo para nós estudarmos. Então é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Hoje rendeu bastante também, né? Pegamos esse capítulo,